Olá! Hoje o tema é quente: mineração no Brasil. Será que vale a pena? A gente sempre ouve falar da grana, dos empregos, mas e o custo ambiental? E a economia local, como fica depois que a poeira baixa? Vamos mergulhar nisso hoje. Temos aqui um artigo do Ecodebate que se baseia num estudo bem robusto da Nature Communications. Eles analisaram dados de satélite, dados econômicos, de mais de 5.000 municípios brasileiros. É muita coisa. A ideia é entender melhor essa relação complicada: mineração, dinheiro, natureza. E ver se aquela ideia de que mineração é sempre progresso se sustenta mesmo, né? Exatamente. E o estudo faz uma distinção importante, né, entre a mineração industrial, aquela das grandes empresas com licença e tudo mais, e o garimpo, que muitas vezes é informal, até ilegal. E os impactos, bom, eles são bem diferentes. Sim, vamos começar por aí então. Pelo impacto direto no ambiente. O que esses dados mostraram sobre o garimpo, principalmente na Amazônia? Olha, o que chama muito a atenção é a ligação fortíssima entre garimpo e desmatamento. Parece que justamente por ser menos regulado, né, ou nem ser regulado, o garimpo acaba sendo um motor direto para a derrubada da floresta. Os dados de satélite não deixam dúvida quanto a isso. Entendi. E a mineração industrial? Aquela feita pelas grandes mineradoras com licenciamento ambiental teoricamente mais controlada. Então, aí a ligação direta com o desmatamento em larga escala, o estudo não encontrou de forma tão clara assim para a própria atividade em si. Só que quando a gente começa a cruzar isso com os benefícios econômicos, aí a história fica, digamos, mais complexa. Complexa como? Porque o discurso é sempre de desenvolvimento, né? Que vai gerar riqueza para a região. Pois é, essa é a promessa. Mas o que os pesquisadores viram, e uma das autoras, a Juliana Siqueira Gai, reforça isso, é que mesmo quando tem um boom econômico inicial com a mineração industrial, esse impulso costuma durar pouco, coisa de poucos anos. Poucos anos. Nossa, é bem rápido mesmo. Quer dizer, o dinheiro entra e sai voando. Essa rapidez com que os benefícios evaporaram foi algo que, assim, surpreendeu a equipe. E tem mais, eles detectaram até sinais de declínio econômico depois de um tempo. Não só na cidade da mina, mas nas vizinhas também. Especialmente depois que os preços das commodities caíram no mercado internacional, sabe? Isso mostra uma certa vulnerabilidade. Caramba, isso é sério. Ver o efeito negativo se espalhar para a vizinhança complica bastante aquela ideia de focar só na extração como motor de desenvolvimento, né? Com certeza. E outro ponto que um dos coautores, o Tamás Christin, levantou é a questão do tempo. Parece que os benefícios econômicos foram mais visíveis ali antes de 2010. Já os custos ambientais, principalmente do garimpo, tiveram altos e baixos, mas, assim, voltaram a crescer forte nos últimos anos. É um descompasso, né? Ganhos rápidos e passageiros contra impactos que ficam. Tá. Então o cenário é esse: benefícios econômicos que talvez não durem tanto e custos ambientais bem claros, especialmente vindos do garimpo. O que o estudo recomenda então? Qual o caminho? Bom, a mensagem principal é cautela. Muita cautela e mais responsabilidade. Isso significa, claro, regulamentar melhor o garimpo, fiscalizar de verdade, mas também fortalecer as regras e a proteção ambiental e social para toda a mineração. Monitorar de perto é fundamental, ainda mais em lugares sensíveis como a Amazônia. E eles falam em restringir a atividade em alguns casos. Falam sim. Onde não for possível garantir uma supervisão que funcione, que proteja mesmo o ambiente e as pessoas, eles sugerem que talvez seja melhor nem fazer, restringir totalmente. Não é demonizar a mineração, porque a gente precisa das matérias-primas, né? Mas é repensar profundamente o como, o onde e o porquê. Faz todo sentido. Sair um pouco daquela visão de solução mágica para o desenvolvimento. Exatamente. Como um outro coautor, o Michael Cohn, coloca, parar de tratar a mineração como varinha de condão. O foco deveria ser mais em usar os recursos de forma eficiente, reciclar mais, sabe? E garantir que a mineração só aconteça quando ficar muito claro que o benefício para a sociedade como um todo, pensando no econômico, social e ambiental juntos, compensa os riscos e os custos. Tem que olhar o pacote completo.
Fica claro é que aquela história simples de mineração traz progresso para o Brasil, ela não é bem assim, né? Os ganhos econômicos podem ser bem mais instáveis e curtos do que a gente imagina. Isso. E enquanto isso, os danos ambientais, especialmente do garimpo e do desmatamento que ele causa, são um peso enorme e que dura muito tempo. Complicado. E deixa a gente com uma pergunta no ar, né? O mundo continua precisando de matéria-prima, isso é fato. Mas como é que a gente pode minerar de um jeito diferente? Um jeito que não crie esses altos e baixos na economia local, que proteja nossos biomas, como a Amazônia, e que principalmente traga um desenvolvimento justo e que dure com as comunidades que vivem ali. Uma pergunta fundamental mesmo, e que esses dados ajudam a gente a pensar com mais profundidade.